E se eu te dissesse que a partida mais importante da história de um time foi decidida por um apito, não um apito qualquer, um apito que parou o tempo, que transformou heróis em vítimas e um campo de futebol em um tribunal. Você acha que conhece a história de Flamengo e Atlético, a rivalidade, o ódio, mas você não conhece a origem, o momento exato em que um jogo de futebol se tornou uma guerra que nunca acabou. Fique até o final, porque você não vai apenas entender o que aconteceu naquela noite de 1981. Você vai sentir o peso da maior cicatriz da história da Libertadores. Você precisa entender o que era o Brasil em 1981. Não era só um país, era uma panela de pressão. E no futebol, essa pressão tinha dois nomes: Flamengo e Atlético Mineiro. De um lado, a pleiade rubro-negra, Zico, a arte em estado puro, o futebol que encantava e vencia. Do outro, a máquina do Galo, Reinaldo, Éder, Cerezo, um time que não jogava, mas marchava sobre os adversários. Eles não dividiam o topo do futebol brasileiro. Eles disputavam cada centímetro dele a tapas. Cada jogo era uma final, cada dividida era uma declaração de guerra. A rivalidade não nasceu na Libertadores. Ela foi forjada no calor dos campeonatos nacionais, em batalhas épicas que paravam o país. O sorteio que os colocou no mesmo grupo na competição continental não foi um acaso do destino, foi uma sentença. A hegemonia do Brasil seria decidida ali, na marra, no sangue, e o palco escolhido. O Serra Dourada, em Goiânia, seria menos um campo de futebol e mais uma arena romana. O cheiro de pólvora já estava no ar, e no centro dessa arena, um homem, José Roberto Wright. Pense bem, um jogo entre os dois maiores inimigos do Brasil, valendo a vida na Libertadores. E a CUNEMIBEL escala um árbitro brasileiro. Carioca, a decisão por si só já era um barril de pólvora. Wright não era um qualquer, ele era o árbitro, respeitado por uns, temido por outros e odiado por muitos. Naquele dia, ele não entrou em campo para apitar um jogo. Ele entrou como um personagem central de uma tragédia grega, o homem que carregava o destino de duas nações nos bolsos. As câmeras focavam nele tanto quanto em Zico ou Reinaldo. Cada gesto, cada olhar, cada apito seria dissecado, interpretado, julgado. A pressão sobre ele era monumental, e ele sabia disso. Ele não era apenas um juiz. Naquela noite, ele era o poder. E o poder, no futebol, é uma arma perigosa. Ele tinha a convicção, o controle e o apito. A questão não era se o caos viria, mas quando a bola rola em Goiânia e a tensão é palpável. Não é um jogo de futebol, é uma caçada. Cada passe é um risco, cada drible é uma afronta. A violência não é um acidente, é uma estratégia. O Atlético entra com a faca nos dentes, sabendo que precisa se impor. O Flamengo, com a classe de quem sabe que a genialidade pode resolver. O jogo é travado, estudado, mas elétrico. Cada encontro entre jogadores é uma faísca. E então, aos 33 minutos do primeiro tempo, o estopim. Zico avança, Reinaldo o persegue. A falta acontece. Uma falta dura, sim, típica de Libertadores, típica de um clássico com aquele peso, mas o que vem a seguir não é o protocolo, não é o esperado. É uma decisão que rasga o manual. O cartão vermelho sai do bolso de Wright direto, sem hesitação, como se já estivesse na mão dele antes mesmo da jogada começar. Reinaldo, o rei, o artilheiro, a alma do time, estava fora. O estádio emudece por um segundo e depois explode em fúria. Não era só uma expulsão, era o início do fim. O que se seguiu aquele cartão vermelho não foi mais futebol. Foi um exercício de poder absoluto. A reação do Atlético não foi de indisciplina, foi de incredulidade, de um grito de impotência contra o que sentiam ser uma injustiça premeditada. Éder, o bomba, com sua personalidade forte, aplaude ironicamente. Wright não pensa duas vezes. Vermelho para ele também. A revolta se transforma em desespero. O time do Galo, mutilado em seu coração ofensivo, vê o sonho da Libertadores escorrer pelas mãos, não por falha tática ou técnica, mas pela caneta do árbitro. A cada reclamação, um cartão. A cada palavra mais dura, uma nova expulsão. Palhinha e Chicão se juntam à lista. O que estava acontecendo ali era a desintegração de um time, ao vivo, para todo o continente. Wright não estava mais controlando o jogo. Ele estava desmontando um dos adversários, peça por peça, com uma frieza cirúrgica. Em poucos minutos, um dos maiores times da história do futebol brasileiro estava reduzido a farrapos. Com menos de 7 homens em campo,
o que forçaria o fim da partida. O Flamengo assistia a tudo, atônito, do outro lado do campo. A vitória foi decretada, mas não houve comemoração. Havia um silêncio pesado, a consciência de que aquele resultado não foi conquistado, foi atribuído. A torcida do Atlético, que viajou para ver uma batalha de gigantes, presenciou um massacre. Mas um massacre onde a arma não era a bola, e sim o apito. Aquele jogo não terminou com o apito final. Ele, na verdade, nunca acabou. Ele se tornou uma cicatriz eterna, um fantasma que assombraria uma geração inteira de atleticanos e definiria para sempre o tom de uma das rivalidades mais viscerais do planeta. A Batalha de Goiânia não foi uma partida de futebol, foi a crônica de uma guerra anunciada, onde um lado foi impedido de lutar. E essa sensação de impotência é o que alimenta o ódio até hoje. Antes do apito de Wright reescrever a história, havia um jogo para ser jogado. E que jogo? Você precisa visualizar o tabuleiro. De um lado, o Flamengo de Carpegiani. Não era um time, era uma orquestra. A bola passava pelos pés de Andrade e Adílio, ganhava vida e procurava seu maestro, Zico. E Zico não jogava com os pés, jogava com a mente. Ele via espaços que não existiam, criava linhas de passe que desafiavam a geometria. Nas pontas, a velocidade de Lico e a força de Tita eram punhais, sempre prontos para sangrar a defesa adversária. Era um time que controlava o ritmo, que tinha a posse de bola não por obrigação, mas por vocação. Do outro lado, a máquina de Carlos Alberto Silva. O Atlético era pura intensidade, uma avalanche. A elegância de Toninho Cerezo no meio-campo era a calmaria antes da tempestade. E a tempestade era o quarteto ofensivo. Palhinha flutuando, Vaguinho na ponta, a patada atômica de Éder e, no comando, a genialidade de Reinaldo. Seria o choque de dois universos. A arte contra a força, o controle contra a vertigem. O Brasil parou para ver esse duelo tático. Mal sabia que ele duraria apenas 33 minutos. Agora, vamos analisar o lance. Aquele que mudou tudo. Zico carrega a bola pelo meio. Reinaldo vem no combate. Por trás, o carrinho acontece. É uma falta, ninguém discute. Uma falta para amarelo, talvez pela dureza de um jogo de Libertadores. Mas Wright saca o vermelho direto, sem hesitação. E é aqui que o jogo de futebol acaba e o drama começa. A expulsão de Reinaldo não foi apenas a remoção de um jogador. Foi a decapitação tática do Atlético. O Galo jogava em função dele. Ele era o pivô, o homem que segurava a zaga adversária, que abria os espaços para a bomba de Éder, para a infiltração de Palhinha. Sem ele, o Atlético perdeu sua referência, seu ponto de equilíbrio. A decisão de Wright não apenas deixou o time com um a menos, ela quebrou a espinha dorsal de todo o plano de jogo. Foi um golpe cirúrgico, preciso, que não mirou o jogador, mas a alma tática do adversário. A partir daquele momento, o Atlético não estava mais lutando para vencer o jogo, estava lutando para sobreviver ao colapso. E o colapso veio em efeito dominó. Entenda, as expulsões que se seguiram não foram por jogadas violentas. Elas foram o sintoma de um time psicologicamente quebrado. O sentimento de injustiça tomou conta. A mente dos jogadores saiu do campo e foi para o tribunal. Éder não foi expulso por uma falta. Foi expulso por aplaudir. Foi um ato de protesto, um grito de sarcasmo contra o poder que os esmagava. Chicão, Palhinha, a mesma coisa. As reclamações não eram apenas reclamações. Eram o último recurso de quem se vê encurralado, de quem sente que as regras do jogo foram suspensas. A arbitragem de Wright se tornou um monólogo de autoridade. Ele não administrava um conflito, ele o suprimia com cartões. O que se viu foi a desintegração emocional de um elenco. Eles pararam de jogar contra o Flamengo e passaram a jogar contra o árbitro, contra o sistema, contra o próprio destino. E essa é uma batalha que você nunca vence. O apito era mais forte. Para o Flamengo, aquela noite controversa em Goiânia foi o trampolim para a glória eterna. A vitória, conquistada daquela forma, removeu do caminho seu maior e mais temido adversário. Com o Atlético fora da disputa, o caminho para o título da Libertadores se abriu, e eles não desperdiçaram a chance. Aquele time, que já era fantástico, ganhou a casca, a mística de campeão, que talvez precisasse daquele empurrão do destino. Foram em frente, venceram o Cobreloa na final, e meses depois, no Japão, deram um banho de bola no Liverpool para conquistar o mundo. A geração de Zico, Júnior, Leandro e Adílio foi imortalizada. Aquela noite em Goiânia não foi apenas uma vitória, foi o capítulo fundamental
que deu início à era mais vitoriosa da história do clube. A glória rubro-negra é inquestionável, mas sua certidão de nascimento continental terá para sempre a mancha ou a assinatura daquela arbitragem. Depende de quem conta a história. Para o Atlético, o legado é o oposto. Não é uma taça, é uma cicatriz, a maior de sua história. Aquela derrota não foi apenas uma eliminação, foi a origem de um trauma que atravessa gerações. Nasceu ali o grande e se da história do clube. E se Reinaldo não tivesse sido expulso? E se aquele time, talvez o maior que o Galo já teve, pudesse lutar em igualdade de condições? Aquele jogo alimentou a narrativa de perseguição, de que o Atlético precisa sempre lutar contra tudo e contra todos. A rivalidade com o Flamengo, que já era grande, se transformou em ódio visceral. Não é uma rivalidade esportiva, é quase uma questão de honra. O roubo de 81 virou um mantra, um grito de guerra. O combustível inflama cada encontro entre os dois clubes até hoje. O jogo em Goiânia não acabou. Ele vive na memória, na música da torcida, na alma de cada atleticano que vê no Flamengo não apenas um adversário, mas a personificação da injustiça que lhes roubou a América. O tempo não cura todas as feridas. No futebol, ele as aprofunda. A taça de 81 está no Museu do Flamengo, mas a cicatriz daquele jogo, essa está na alma do Atlético. Isso prova uma coisa: futebol não é sobre o que acontece em 90 minutos, é sobre a história que fica para ser contada. Agora, me diga você nos comentários, qual foi o jogo que nunca acabou? Aquele momento que, para o bem ou para o mal, definiu sua paixão por um clube? Sua memória é parte da história do futebol. Compartilhe ela aqui. E se essa análise mudou sua forma de ver o jogo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque isso é só o começo. O próximo vídeo já está te esperando. Nele, vamos desvendar a estratégia por trás da maior virada da história das Copas. Clique agora e continue essa jornada.